senhores, damos início nesta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016, ao debate com os candidatos à prefeitura do município de São Bernardo do Campo. A TV Mais ABC, cumprindo seu papel de emissora regional na divulgação de todos os fatos do dia a dia de nossas cidades, não poderia deixar de registrar este fato histórico. Gostaríamos de agradecer a presença do padre Gonise Portugal da Rocha, o querido padre Gonise, que está representando a Igreja Católica neste evento. E neste momento, reveste-se da obrigação democrática TV Mais de apresentar aos telespectadores as plataformas políticas dos candidatos da cidade de São Bernardo. Coincidentemente, hoje, a TV Mais completa 14 anos de atividades. Então, parabenizamos todos os amigos, colaboradores e funcionários que contribuíram ao longo deste período para o sucesso alcançado. E frisamos que nos sentimos honrados por termos em todas as emissoras jovens que por aqui começaram. Agora vamos às regras do debate. Eu pediria a maior atenção por parte dos participantes. O sorteio das posições dos candidatos foi feito previamente na presença dos assessores dos prefeituráveis. Cada púlpito está identificado com o número da legenda de cada candidato. Pedimos ainda aos postulantes que se refiram aos oponentes pelo número do partido. Durante o debate serão abordados 9 temas. São eles: saúde, educação, obras, transporte, segurança, cultura, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, meio ambiente e habitação. Os candidatos terão 2 minutos cronometrados para fazer uma apresentação inicial e outros 2 minutos para os cumprimentos finais. A apresentação seguirá a mesma ordem do sorteio das posições. E os cumprimentos finais serão exatamente na ordem inversa. No caso de ausência, não é o de hoje, o púlpito com o número da legenda permanecerá vazio durante o debate, ou seja, não será retirado do cenário. O tempo reservado para cada pergunta será de 30 segundos, cronometrados na tela. O tempo para cada resposta será de 2 minutos, também cronometrados na tela. O tempo para réplica e tréplica será de 1 minuto cada, também, logicamente, cronometrados na tela. O debate será composto por 4 blocos. Haverá 3 intervalos de 4 minutos entre os blocos. O primeiro e segundo bloco serão destinados às perguntas temáticas, ou seja, a nossa assistente Mariana Dari vai sortear ao vivo o candidato que nós estamos adjetivando de perguntador, o candidato respondedor e também um tema. Assim seguirá até que todos os candidatos tenham perguntado e respondido alguma questão. É importante ressaltar que cada candidato terá direito a apenas uma pergunta e uma resposta em cada bloco. Também será concedido o direito à réplica e tréplica, de 1 minuto cada. O terceiro e quarto blocos serão destinados às perguntas livres, ou seja, será sorteado apenas a figura do perguntador, que poderá se dirigir ao candidato de sua escolha e fazer a pergunta que desejar. Importante ressaltar que cada candidato poderá perguntar e responder apenas uma vez em cada um destes blocos. Ou seja, o mesmo candidato não poderá ser escolhido 2 vezes para responder as perguntas. Nestes blocos também será conferido o direito à réplica e tréplica com a mesma minutagem que eu falei, ou seja, 1 minuto para cada. Haverá uma comissão de direito de resposta que poderá ser acionada no caso de algum candidato se sentir ofendido durante o debate, composta por 3 advogados: Marcelo Vasconcelos,
Murilo Zanotto e José Luiz Matos. Importante ressaltar ainda que serão consideradas apenas ofensas pessoais, ou seja, aquelas que forem direcionadas à pessoa do candidato e durante o debate. Se a comissão avaliar que o candidato tem direito a se retratar, serão concedidos 30 segundos de direito de resposta. Vale salientar ainda que cada candidato deve aguardar a fala e o encerramento do tempo do outro para pedir direito de resposta, ou sua assessoria também poderá fazê-lo juntamente à coordenação do evento presente no estúdio. Vamos ao debate. Conforme sorteado, o primeiro candidato a se apresentar e mostrar sua plataforma de governo será Tarcísio Séculi, PT, número 13, que terá exatos 2 minutos. Tempo. Boa noite aos nossos telespectadores. Me dirijo a você que está assistindo, para que a gente possa hoje apresentar, de fato, todas as ideias e as propostas que nós temos para a nossa cidade. Queria aqui agradecer à TV Mais pela iniciativa, cumprimentar o Carreira pelos 14 anos da TV, em nome dele, todos os funcionários da rede que têm trabalhado muito para que a TV funcione e dê o resultado que tem dado. Queria cumprimentar aqui os outros debatedores, cumprimentar aqui o prefeito de São Bernardo, o prefeito Luiz Marinho, com quem eu pude trabalhar esses 7 anos e meio, cumprimentar o Luiz Fernando, coordenador da minha campanha, cumprimentar todos os vereadores, candidatos a vereadores e vereadoras da minha coligação, dos meus 11 partidos, 12 com o PT, cumprimentar aqui meu vice, Ramiro Meves, experiente político da cidade, que me ajuda muito nesse processo de debate e discussão das nossas propostas em São Bernardo. No ano de 2008 e no ano de 2012, a cidade de São Bernardo do Campo deu uma grande oportunidade ao prefeito Marinho, que eu pude estar junto com ele desde o início, para poder implementar várias medidas de mudanças, transformações e de colocar São Bernardo num outro patamar, colocar São Bernardo num outro momento de desenvolvimento, fazendo uma visão de longo prazo da cidade, projetando obras estruturantes que estão dando resultados desde já, pensando no futuro da nossa cidade e resolvendo problemas que existiam há muito tempo e que existia uma grande paralisia nos governos anteriores. Isso dificultava muito que a gente pudesse, de fato, fazer uma São Bernardo de qualidade de vida boa para nossos moradores. Agora, sou eu o candidato, me sinto muito preparado. Elaboramos um grande programa de governo baseado na participação das pessoas e hoje, durante esse debate, nós vamos poder apresentar nossas ideias, o conjunto que nós pensamos, para, de fato, fazer a cidade cada vez melhor de se viver, com qualidade de vida, do jeito que você merece. Tempo esgotado. O segundo candidato a se apresentar será Alex Manente, PPS, número 23. Tempo. Bom, boa noite, Darcio Arruda, boa noite a Mariana. Saudar todos os candidatos que aqui participarão desse debate importante para a nossa cidade. Quero cumprimentar meu vice-prefeito, Admir Ferro. Saudar especialmente você, telespectador que nos acompanha nessa noite, para poder debater os assuntos que mexerão na vida da nossa cidade nos próximos 4 anos. É uma honra para mim ser candidato a prefeito da nossa cidade, uma das cidades mais fortes do nosso país e que tem uma das maiores arrecadações do Brasil. Por isso, tenho certeza que a nossa cidade pode ter um serviço público de melhor qualidade, fazendo com que tenhamos um novo modelo de gestão. Um modelo de gestão com máquina enxuta, menos cargos políticos e com a possibilidade de desempenhar um serviço rápido e de acordo com a vontade dos nossos moradores. Tive o privilégio de iniciar o debate da formatação do nosso plano de governo. O plano de governo foi debatido desde o mês de abril por todos os bairros da nossa cidade, recebendo mais de 6.000 sugestões, que teve a homologação do presidente licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Davanzo, junto com toda uma sociedade civil e 300 voluntários que elaboraram para entregar, no dia da nossa convenção, um plano de governo a toda a nossa população. Plano de governo que possa, de fato, ser estruturante e possa colocar São Bernardo com um serviço pioneiro para o nosso país. A cidade de São Bernardo merece ter uma qualidade de vida adequada a todos os moradores, e é esse o nosso intuito com essa candidatura. Por isso, eu tenho certeza que essa será uma oportunidade, junto com os demais debatedores,
para que você conheça as propostas que poderão mexer na sua vida. Como nós podemos dar mais eficiência à máquina pública, como nós podemos fazer a prefeitura estar voltada, de fato, a dar agilidade e, principalmente, transparência para combater efetivamente todos os dinheiros públicos mal gastos. O dinheiro público tem que ser investido para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E com uma arrecadação do tamanho de São Bernardo, tenho certeza que é possível. O terceiro candidato a se apresentar será Tunico Vieira, PMDB, número 15. Tempo. Boa noite, telespectadores da TV+. É um prazer ter a oportunidade de estar com vocês aqui, conversando sobre assuntos da nossa cidade. Queria agradecer ao apresentador Darcy Arruda, a todos os colegas que dividem comigo essa banca e que têm a coragem de se oferecer para fazer a gestão de uma, como disse o nosso colega Alex, uma das maiores cidades do Brasil. Eu quero dizer para vocês, né, que para mim é um desafio, mas é um desafio que eu venho construindo junto com vocês há muito tempo. Eu acredito, sim, né, que um dos maiores cargos da República é o de prefeito da nossa cidade. Por que isso? Porque as pessoas não vivem no Estado, não vivem no país. Elas precisam de serviços e esses serviços são prestados na cidade onde você mora. Eu costumo dizer, eu dou aula na faculdade, eu costumo dizer para os meus alunos, o lugar que eu menos vou é a minha casa, porque a minha cidade é a minha casa. É lá que eu convivo com as pessoas, é lá que eu utilizo os serviços, é lá que eu ando para cima e para baixo. Então, eu queria discutir com vocês qual a função do prefeito. Eu acredito que, se nós levarmos o debate para propostas, para a sugestão de serviços, para a otimização dos recursos, nós teremos um debate de alto nível e conseguiremos, sim, passar para o eleitor que nós temos aqui 4 propostas, e ele vai ter a oportunidade de escolher a melhor. Eu tenho certeza que, se nós dividirmos, né, o serviço público em 2 momentos, o de zeladoria, o de cura, o de guarda, porque eu me sinto um servidor, eu me sinto o quê? Um zelador de patrimônio público. Eu não tenho vontade pessoal, eu tenho o que o ordenamento jurídico me impõe, mas eu também tenho a responsabilidade de planejar minha cidade para o futuro. E é esse planejamento que precisamos, sim, ter conteúdo, estudo, preparo, experiência técnica e prática, além de um grande preparo espiritual, porque esse mundo político é cruel, é vaidoso e é duro. E eu acho que essa minha caminhada, junto com você, me propiciou essa oportunidade de estar hoje aqui, dividindo esse púlpito com os outros e tentar oferecer para você o que eu acredito. Tenham em mim a certeza. Eu tenho... Tempo esgotado, candidato. O quarto a se apresentar será o candidato Orlando Morando, PSDB, número 45. Tempo. Boa noite, Darcy Arruda. Boa noite a todos os telespectadores da TV+. Aliás, 14 anos, tenho um orgulho muito grande, afinal de contas, tenho a oportunidade, não estou agora, mas também apresento um programa aqui há 8 anos. Quero cumprimentar a belíssima audiência e todos os telespectadores. Quero cumprimentar os nossos candidatos que se encontram aqui nesta noite. Quero saudar o meu candidato a vice-prefeito, segundo vereador mais votado da cidade de São Bernardo do Campo na última eleição, Marcelo Lima. Quero cumprimentar o meu partido, na figura do seu presidente, Fernando Lessa, os outros 8 partidos que fazem parte desta nossa coligação, todos os nossos candidatos a vereador e a você de casa, que seguramente está profundamente triste com o cenário da política do Brasil. Eu quero, nesta noite, além de propostas, apresentar que existe, sim, uma esperança, e a esperança se fará com a mudança no rumo político da nossa cidade. Ao longo destes meus 20 anos de vida pública, feita de maneira correta, de forma humilde e limpa, sou autor da lei da ficha limpa em São Paulo. Infelizmente, político passou a ser uma obrigação, coisa que não deveria, né? Política e ficha limpa deveria ser uma regra. São tantos condenados, são tantos processados, que hoje é mérito ter ficha limpa. Quero dizer a você, me apresentar, que sou um homem que tenho probidade, experiência e serviço prestado para a nossa cidade. Você sabe o quanto eu me empenhei pelo Rodoanel, pelas entidades filantrópicas, pela delegacia no Grande Alvarenga, pela FATEC, pela ETEC, pelo Via Rápida Emprego. E, acima de tudo, eu me preparei para este momento. Já estava preparado em 2008, forças externas, o momento político não me permitiu. Pode ter certeza, esta oportunidade será da vitória, da mudança e da esperança para o povo de São Bernardo. Muito bem, senhores, agora de fato começa o debate com o sorteio do perguntador. Pediríamos à nossa assistente Mariana Dari que sorteasse o perguntador. Nós estamos adjetivando aquela pessoa que vai fazer a pergunta.
Número 13. Vamos seguindo. Agora o respondedor. Então, o perguntador 13 pergunta para o respondedor 45. Agora vamos sortear o tema. O assunto em pauta será... Ponha, por gentileza, em cima, a urninha em cima. Isso. Desenvolvimento, deixa eu dar uma olhadinha, econômico. Por gentileza, candidato 13, pergunta para o 45. Na nossa cidade, nós estamos desenvolvendo já, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, várias atividades para poder trazer mais indústrias para a nossa cidade, poder qualificar mais nossos jovens, poder fazer com que as pessoas possam, de fato, ver um clima de desenvolvimento na cidade. A questão dos corredores de ônibus, a questão que nós estamos fazendo de acabar com as enchentes, são propícios para as empresas se instalarem na cidade. Queria saber de você, 45, o que você acha do nosso trabalho? Tempo esgotado, agora o candidato tem 2 minutos para a resposta. Candidato 13, o seu partido, que foi criado como Partido dos Trabalhadores, é o partido que mais gerou desempregados no Brasil e em São Bernardo do Campo. Aliás, a nossa cidade tem vivido um dos seus piores momentos. Por uma questão imposta pelo seu prefeito, Luiz Marinho, que o ano passado aumentou o ITBI, aumentou alíquotas de ISS, empresas semanalmente deixam a nossa cidade. Na última semana, uma metalúrgica, pela qual o senhor conhece, a ABR, anunciou que está deixando São Bernardo do Campo e indo para Hortolândia. Na mesma linha já foi a Mangels, a Panex, a Rolls-Royce, a P&G, a IOC, a fábrica de brinquedos da Grow. A cidade de São Bernardo, sob a gestão do PT, do seu partido, nunca perdeu tantas empresas. E olha que eu estou aqui sendo correto e debatendo São Bernardo. Eu não vou falar aqui da Carmanguia, eu não vou falar da Mercedes, que encontra-se paralisada, eu não vou falar dos trabalhadores ameaçados da Volkswagen. Tarcísio, pode ter certeza, a gestão do prefeito, do seu prefeito, do PT, é a gestão que mais desempregados criou na nossa cidade. São Bernardo do Campo tem 72 mil desempregados. Uma parte disso é fruto da crise econômica colocada pelo PT em todo o país. Uma parte disso é ineficiência da gestão pela qual o senhor representa. Vocês não geram estímulo, vocês não têm planos de incentivos fiscais, vocês praticamente expulsam as empresas de São Bernardo do Campo. Empresas no setor industrial, empresas de serviço, e o comércio começa a sentir. A Marechal Deodoro, segundo melhor corredor comercial do estado de São Paulo, tem comércios fechados graças à gestão pela qual o senhor representa do PT. O candidato 13 tem 1 minuto para a réplica. Acho que tem muita desinformação do candidato 45. Uma das empresas citadas não está saindo de São Bernardo, que é a IOC. A IOC mudou apenas uma linha de produção. Precisaria se inteirar melhor, entender melhor de indústria para poder falar disso. Os dados que nós temos pequenas empresas ativas de 2009, eram 28.751 empresas na nossa cidade. Hoje 68.708 empresas. O que nós temos que ver é que a política que ele diz que é a responsabilidade do PT é uma crise política nacional em que um Congresso Nacional, em função de tentar esconder agora o processo da Lava Jato, que tem muita gente envolvida nisso, também acabou inviabilizando o governo. Seria muito importante o governo do Estado poder ajudar, ao invés de falar de ISS e de ITBI, falar do ICMS, que hoje é cobrado sobre gasolina, energia elétrica e comunicação, essencial para o desenvolvimento das empresas, a alíquota de 25%. Hoje paga-se menos para comprar iate, para comprar avião, do que se paga na produção para poder produzir os bens de consumo. Tempo esgotado, mais 1 minuto, 60 segundos para a tréplica, candidato. Candidato 13, pelo visto, não anda morando, vivendo, e acho que sequer fazendo campanha, precisar de um tempo, ele está um pouco nervoso, fazendo campanha em São Bernardo do Campo. Não é normal, ele não falou e não justificou nenhuma das empresas que eu acabei de falar. Segundo, nós precisamos lembrar que estas demissões, a crise constituída no nosso país econômica, é fruto do governo pela qual o senhor representa, do seu partido, do PT.
E é muito claro que a cidade de São Bernardo, sobre a sua gestão, a gestão do partido pela qual você representa, e o senhor era secretário, desestimula empresas permanecerem em São Bernardo do Campo. Por que o senhor não falou aqui da BR, que está indo para Hortolândia? ICMS alíquota estadual. Hoje existe uma guerra de ICMS entre os estados. Eu quero tratar das propostas para São Bernardo do Campo, aonde eu levarei incentivos fiscais e vai voltar o emprego correr atrás do trabalhador, diferente do seu governo. Ok. Mariana, mais um perguntador, por gentileza. Próximo a perguntar é o candidato número 45 e o próximo a responder, candidato 15. Nós vamos sortear agora o assunto, o tema. O tema em pauta será saúde. Tempo. Candidato Tonico Vieira, também não tem o número aqui ao lado, né? A saúde é um dos principais problemas da nossa cidade depois da questão do emprego. Nós vimos que, infelizmente, São Bernardo construiu prédios e não oferece saúde. Você que está em casa sabe disso. As UPAs não atendem, o hospital de clínicas funciona uma pequena parcela e, infelizmente, a saúde não é mais humanizada. Qual a sua proposta para melhorar estes serviços na nossa cidade? Obrigado, candidato Orlando, e vamos à resposta. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que nós dividimos a cidade em 15 áreas, e essas áreas, uma delas a saúde, é de fundamental importância na nossa visão, só não está na frente da educação, porque eu digo que se as pessoas tiverem uma boa educação, até os problemas de saúde são resolvidos com mais agilidade. Bem, nós temos dois problemas, como eu disse, trazendo o debate para o foco da gestão. Primeiro é o como nós vamos chegar e como estarão as finanças da cidade. Existe uma determinação legal, né, que o governo impõe de gastos com a saúde, que eu imagino esteja sendo respeitada na administração atual, mas eu acredito que ela pode ser melhorada no que diz respeito à sua utilização, né? O aparelhamento da máquina pública tem que ser realmente diminuído, né? Os cargos, muitas vezes, com o objetivo de perpetuação no poder, acabam trazendo para a administração muitas pessoas que não são qualificadas para aquela área, mas que, de alguma maneira, acabam sendo utilizadas. E isso eu não estou falando especificamente de uma gestão. É um modelo que está falido e acaba atrapalhando a gestão no que diz respeito ao seu funcionamento. Então, essa otimização dos recursos nós iremos fazer. Enxugaremos os cargos políticos, trabalharemos com mais eficiência e com qualidade. A humanização na saúde é fundamental. E a política de prevenção na saúde também. Eu tive a oportunidade de viajar para outros países nos cargos que tive e conhecer o sistema, até de médico de família, que é tão falado, que é fundamental. Eu digo que hoje a construção de prédios ela é secundária no que diz respeito ao atendimento preventivo da saúde. Nós temos, sim, uma possibilidade, um trabalho muito estruturado no que diz respeito a essa área. Temos também a intenção de informatizar essa rede. Ou seja, aquele que será o beneficiado, o utilizador do serviço, ele tem que ter um cadastro único. Aliás, isso é para todos os serviços, viu, Orlando? Eu acredito que o cidadão ele tem que ter um cartão de serviços. Hoje, nós não podemos abrir mão da tecnologia para otimizar e ser excelente no serviço público. Agora, o candidato 45 terá 1 minuto para réplica. Primeiro, um justo reconhecimento do candidato que foi secretário do governo do PT e percebe que a saúde de São Bernardo realmente beira a falência. Vamos às soluções. Primeira questão que nós vamos colocar é o médico fácil, o remédio disponível e o exame prático, que é o pronto atendimento, é o que não funciona. O BS em São Bernardo e UPA, as que têm médico não têm remédio, as que têm remédio não têm médico. E temos que separar as questões de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Quando você coloca este tripé para funcionar, você já elimina grande parte dos problemas que se concentram nestes pronto-atendimentos, UBS, nas UPAs e no pronto-socorro central, que infelizmente é muito ruim. Segunda questão, e volto a insistir, fazer prédio não resolve o problema de saúde de ninguém. Nós vamos colocar para funcionar na sua integralidade o Hospital de Clínicas do Grande Alvarenga, que hoje, infelizmente, funciona muito mal. Exato, 60 segundos para a tréplica. Bom, muito obrigado. Primeiro, só um esclarecimento. Eu fui secretário do PT, fui vereador consigo, fui secretário de William Dib, de mais 2 prefeitos e vereador 2 vezes. E nenhum deles era meu amigo, mas todos eu tenho respeito. E tornaram-se
respeitosos comigo, porque eu entreguei o meu serviço. Então, eu não gosto dessa ideia de generalizar as pessoas. Eu participei de 3 governos diferentes e aprendi com acertos e erros nos 3 governos. Então, eu tenho uma identidade, não gosto dessa ideia de carimbo político, porque ninguém aqui é a última e nem a única bolacha do pacote. Eu vou passar, mas a administração eficiente vai continuar. E, em relação ao serviço público, eu quero deixar claro que é o seguinte, eu quero saber como eu encontrarei as finanças. Quando saí desse governo, nós tínhamos fornecedores atrasados, não vou entrar no mérito, porque toda empresa passa dificuldade, mas eu preciso, primeiro, antes de propor verdades, mentiras doces, eu tenho que propor o quê? Conhecer o sistema e conhecer como eu vou pegar a prefeitura. Eu não vivo de evento, eu vivo de trabalho. Tempo esgotado, vamos seguindo. Mariana, por gentileza, mais um perguntador. Desta feita será o número 23, que vai perguntar para o respondedor. 13, o tema. Educação. Tempo. Candidato 13, eu gostaria aqui de fazer a seguinte pergunta. Primeiro, qual a sua avaliação sobre a importância do profissional da educação? Profissional que é responsável pela formação das crianças e da próxima geração em todo o país. E aqui na cidade de São Bernardo, nós temos hoje muitas reclamações desses profissionais. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre como é tratado o funcionário da educação. Tempo ainda faltam 2 segundos, 1 segundo, agora sim, 2 minutos para a resposta. Quero dizer que aqui na educação em São Bernardo nós ampliamos muito. Criamos 22 novas EMEBs, são 21 mil novas vagas para crianças a partir dos 4 anos de idade. Fizemos mais 15 mil vagas de creche, pegamos um déficit de mais de 8 mil vagas de creche, fizemos 15 mil novas vagas para poder colocar todo mundo, construímos 7 CELs em nossa cidade, mais de 6 mil alunos passaram pelo EJA, Educação de Jovens e Adultos, entregamos mais de 1 milhão de kits escolares para toda a nossa rede, reformamos e cobrimos 53 quadras, que nós pegamos as quadras todas praticamente abandonadas, sem nenhum tratamento para os nossos jovens, nossas crianças. Criamos um tempo de escola, colocamos 9.500 alunos de 6 a 12 anos de idade e ampliamos em 95% o número de professores. Desse total, 3.900 receberam muita formação, cursos na USP com qualidade para poder aumentar a própria qualificação, a própria qualidade do ensino. Fizemos também refizemos o Estatuto do Magistério. Esse estatuto que nós tivemos que pagar vários estatutos anteriores feitos por várias gestões anteriores que mudaram os estatutos, mudaram as referências e não fizeram pagamento a esses professores. Nós fizemos o pagamento para todos eles, de todo o atrasado, e também colocamos o atual. Colocamos também o novo estatuto, tudo que estava previsto, tudo que estava colocado, nós também fizemos. Nós trabalhamos com o pessoal da educação com um profundo respeito, que sabemos que são eles que preparam os nossos jovens, as nossas crianças para o futuro. E a educação de São Bernardo já tem o índice de INDEB número 6.0, que era para ser em 2021, pela qualidade desses profissionais que nós respeitamos, trabalhamos e queremos que cada vez mais eles tenham condições adequadas de trabalho. Vamos dar 1 minuto para a réplica. Talvez nós tenhamos visões diferentes em relação ao tratamento que o profissional da educação tem recebido na nossa cidade. Não é o testemunho dos profissionais diariamente e não é aquilo que nós observamos anualmente quando vários professores saem da nossa rede buscando alternativas melhores de profissionalização. Nós queremos requalificar o nosso profissional, dar toda a tranquilidade para que ele possa ter um atendimento às nossas crianças de maneira adequada e que possa fazer com que tenhamos a qualificação para a integração tecnológica nas nossas escolas. É fundamental que o aluno de hoje tenha a oportunidade de aprender informatização para o futuro. E nós hoje não temos condições porque nós não preparamos os nossos profissionais. Vamos reconhecer
toda a carreira, e eu quero, ao final dos 4 anos do nosso governo, que anualmente os nossos concursos para professores da rede do ensino municipal sejam lotados e não, como é hoje, dos professores querendo ir embora da nossa cidade. 1 minuto para a tréplica. Olha, eu queria dizer ao candidato 23 que, de fato, nós tivemos vários professores que disputaram outros concursos justamente porque foram qualificados por nós. Eles tiveram os cursos de aperfeiçoamento, tiveram cursos para poder se qualificar, já tinham alguma experiência colocada na sala de aula junto conosco, e vários deles, de fato, procuraram outros caminhos. Mas é necessário também reconhecer que aqui nós fizemos uma educação, mudamos a lógica, a concepção, fizemos uma educação inclusiva, colocando todas as pessoas no mesmo patamar, em igualdade, e todos eles trabalhando e estudando em conjunto. Colocar essas crianças que antes viviam no gueto, antes viviam isoladas por ter algum tipo de deficiência, talvez seja o passo mais importante que a gente dá para poder dar dignidade para as crianças, para poder que elas, desde pequena, consigam conviver com as diferenças, que é um assunto e um tema extremamente importante. Os professores foram qualificados para isso e é por isso que a nossa rede tem a qualidade que tem. Ok, Mariana, mais um perguntador, por favor. Aliás, o último perguntador deste bloco será o número 15, que vai formular a pergunta para o 23, que vai abordar o tema obras. Tempo. Bom, eu queria perguntar ao candidato 23, obras é um tema tão abrangente porque ele envolve todas as áreas do nosso município. No nosso plano de governo, nós associamos obras a planejamento, que não adianta você planejar e não realizar. Eu queria saber qual é a sua visão sobre o planejamento urbano da cidade e quais seriam as obras que você irá dar continuidade. Candidato. Tempo. Vamos zerar o relógio, por favor, então? Vamos lá. Tempo. Bom, agradeço a pergunta do candidato 15 e é oportuna, porque São Bernardo vive muitas obras que foram iniciadas e talvez sem o planejamento do tempo e sem a previsão de que o país pudesse não ter o mesmo desempenho econômico e não tivesse o desembolso dos recursos externos que vinham frequentemente à nossa cidade, hoje nós temos uma cidade com obras paralisadas ou em ritmo muito lento. Por isso, o planejamento é fundamental. Nós, primeiro, queremos dar uma garantia ao eleitor. Nós continuaremos as obras que estão paralisadas ou em ritmo lento da nossa cidade. Primeiro, enxugando a máquina pública e fazendo com que tenhamos mais condições de investir no desenvolvimento urbano da nossa cidade. Fazer com iniciativa privada, parceria público-privada, que é uma alternativa importante, como, por exemplo, os corredores de ônibus que precisam ser terminados e, no ritmo que vão, demorarão quase 10 anos para ficarem prontos. E nós precisamos dessa logística para ter a locomoção necessária. Fazer com a iniciativa privada para que ela coloque o recurso antes do que nós tenhamos a utilização dos cofres públicos e terminar as obras que estão certamente prejudicando milhares de vidas das pessoas no seu dia a dia e que precisam rapidamente ter a celeridade. Por isso, o planejamento será algo fundamental. Para iniciar uma obra, nós vamos ter previsão de início e término para que não possa conturbar toda a vida da nossa sociedade. E, principalmente, fazer obras que estejam no interesse da nossa população, para que consigamos, de fato, fazer a cidade desenvolvida e, principalmente, que contemple todas as áreas da região central, a área periférica, que possa ter infraestrutura levada a todas as ruas e não como agora, às vésperas da eleição, colocando borrão em lugares que tiveram 8 anos para fazer infraestrutura e não foram realizados, e nós precisamos, de fato, que essa infraestrutura tenha planejamento e seja adequado à vida de todos os moradores. Vamos continuar as obras no ritmo certo. Agora nós temos mais 1 minuto para a réplica. Bom, eu sigo nessa linha, por isso que nós associamos planejamento e obras, né? Como disse o candidato 45, eu participei desse governo e dos momentos, né, da gestão, eu acho que realmente houve um equívoco. Nós, ao invés de decidirmos algumas obras prioritárias, porque o mundo mudou, né, o mundo que eu digo, a estrutura do Brasil mudou, passamos por uma crise, isso interfere, nós optamos em continuar todas, quer dizer, uma administração que há 4 anos ou 8 anos atrás começou como grande fazedora, pode terminar com aquela que não concluiu obras. Isso não é bom
não é bom para a gestão, não é bom para a administração e não é bom principalmente para o munícipe, né? O maior problema hoje, né, que eu vejo é a mobilidade urbana. A cidade hoje ela precisa de obras de infraestrutura para prestação de serviços, porque o objetivo da política, o objetivo do prefeito é arrecadar impostos para devolver para as pessoas em serviços genéricos, contínuos, e as obras de infraestrutura são fundamentais para a atração de indústrias, para o funcionamento... Tempo esgotado, candidato. Agora mais 60 segundos para a tréplica. Olha, eu quero aproveitar para dar continuidade a esse tema, falar também da revisão que faremos dos grandes contratos que existem na nossa cidade. Muitas empresas têm contratos muito significativos na nossa cidade e nem cumprem com os seus compromissos. Veja a manutenção. Diariamente nós temos reclamação das pessoas com os buracos nas ruas e, certamente, o contrato de manutenção não tem dado conta de resolver esse entrave que atravessa a nossa cidade. Por isso, nós vamos reavaliar todos os contratos, inclusive os que foram feitos licitação nesse momento, para poder ampliar e não estão dando conta de resolver um problema que tem incomodado inúmeras pessoas, desde a manutenção viária até a manutenção nas vilas, que, infelizmente, não são adequadas para aquilo que a população precisa. E é necessário reduzir custos, fazer com que, de fato, os contratos em execução sejam priorizados na manutenção da nossa cidade, fazendo com que a eficiência possa ser a marca do serviço público na obra de infraestrutura. Ok, agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o debate com os candidatos ao cargo majoritário de prefeito do município de São Bernardo. TV Mais ABC, eleição 2016. Muito bem, voltamos agora com o debate e os candidatos ao cargo majoritário do município de São Bernardo. Este bloco, amigos, terá as mesmas características do bloco anterior, ou seja, nós vamos sortear, exatamente a Mariana Dari vai sortear um perguntador, um respondedor e um tema a ser focalizado. Mariana, por favor, vamos sortear o perguntador. Quem pergunta primeiro é o número 23. É o perguntador. O respondedor será o candidato 15. Agora vamos para o tema. O assunto será... Vamos focalizar o tema, por gentileza. Saúde. Só uma questão de ordem. Acho que eu respondi saúde já, não respondi? É, mas agora é o outro bloco. É o outro bloco. Por gentileza. Candidato 15. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao candidato. Nós temos hoje um custo significativo na emergência e na urgência. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para ver qual a sua proposta para nós reduzirmos o custo com urgência e emergência para poder investir adequadamente na área da saúde. Você tem alguma proposta sobre esse tema? Sim, como eu disse para vocês, né? Nós temos dois momentos, a gestão... Candidato, deixa eu dar o tempo aqui, senão eles não acionam o relógio digital. 2 minutos para a resposta, tempo. Bom, muito obrigado pela pergunta, candidato 23. Eu vou te dar um dado muito interessante, que é a coisa da cultura, que às vezes o munícipe não está associado a ela. Numa das gestões das quais eu participei como secretário, né, nós fizemos uma pesquisa e, em determinado momento, se descobriu que mais de 40% da população que utilizava os serviços de urgência e emergência utilizava esse serviço à noite, em unidades que muitas vezes estavam abertas para o atendimento de poucas pessoas. E qual era, né, o motivo dessa visita à unidade básica de saúde ou ao serviço de emergência? Era a não precaução de tomar o seu remédio de alguma doença crônica, que depois que ele não fazia o uso da medicação, ele acabava tendo o quê? O problema num horário que o equipamento não estava aberto, né? Por conta, e aí eu acredito, às vezes, né, daquela promessa de campanha que as pessoas muitas vezes falam, e eu costumo dizer que a mentira é doce, mas a verdade às vezes é amarga, porque nós precisamos de recurso para deixar os próprios públicos abertos. Né? Quando você chega numa fase eleitoral, todo mundo fala assim, não, por que eu vou fazer tantos hospitais, por que eu vou fazer tantas unidades básicas, serão abertas 24 horas, e muitas vezes a prevenção, o cuidado, o empoderamento, por exemplo, dos agentes de saúde, que muitas vezes hoje servem muito mais
como cabos eleitorais do que realmente divulgadores de um programa efetivo de prevenção, são mal utilizados. Nós temos um rapaz que está nos ajudando no plano de governo, de um programa que o sírio-libanês está querendo importar já há algum tempo, do que de atendimento dos médicos nas casas das pessoas, para que ela não vá ao hospital. Porque hoje o custo do equipamento público ele é muito caro. Né? A hora do trabalhador, a hora da iluminação, a segurança, o diagnóstico é muito caro. Então, a prevenção é o caminho. E essa é a nossa sugestão para a saúde. Ainda restam 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, relógio zerado, 1 minuto para a réplica. Eu gostaria de aproveitar esse momento, inclusive, e falar de um tema importante, que é o agente de saúde. Nós vamos melhorar as condições do agente de saúde, diferente do que é propagado, que nós vamos encerrar. Nós vamos ampliar as possibilidades do agente de saúde receber adequadamente e fazer um serviço que dê condições dele levar e encaminhar o paciente que ele atende. Mas quero também aproveitar essa oportunidade para poder falar do que nós queremos implantar, prontuário digital. Não é possível uma cidade do porte de São Bernardo do Campo ainda ter o prontuário manual, exame em guia de papel. Nós queremos que isso seja transparente e gere a celeridade. Queremos investir em médicos residentes para poder ter especialistas por todos os bairros. E, para isso, vamos investir em 5 policlínicas, utilizando algumas estruturas das unidades básicas de saúde já existentes, para poder fazer exames mais rápidos e consultas mais rápidas, para não chegar ao caso de utilizar a emergência, que vem acumulando custo por falta de antecipação do diagnóstico adequado. 1 minuto agora para a tréplica. Como eu disse, candidato 23, e aqui é muito interessante, porque as propostas de todos, independente de como expõem, elas se coadunam, elas se convergem. Por quê? Porque não existe milagre na administração pública. A administração pública serve para prestar serviço, serviço de qualidade. Só que, como eu costumo dizer lá para os meus alunos da faculdade, né, eu dou aula na faculdade de Direito, eu costumo dizer o seguinte, candidato, que eu não vivo de evento. Né? Por exemplo, hoje o debate é um evento. Né? Todos nós estamos aqui para um momento, mas amanhã começa toda a preparação para o próximo debate. Eu vivo do processo, do dia a dia. Você falou da informatização, eu tinha falado no bloco anterior. É impossível você ter um cidadão hoje que não tem um cadastro único de todos os serviços que ele utiliza. É impossível você não ter um agente de saúde que hoje a prevenção é o mais barato na medicina e ele não ter qualificação e motivação e uma boa remuneração para evitar que os nossos postos de saúde fiquem lotados de pessoas com enfermidade. Então, as propostas são as mesmas. O que nós precisamos é executar. É isso. Mariana Dari, senhor, desculpe, candidato, nós somos obrigados a cortar abruptamente o microfone. Vamos para mais um candidato perguntador. Mariana Dari, por favor. Agora o candidato 15 pergunta para o candidato 13. Vamos sortear o tema agora. Meio ambiente. Tempo. Candidato 13, é uma honra e uma grande oportunidade de revê-lo. Fomos secretários juntos. Agradeço o tempo e a cordialidade com que me tratou no serviço. Espero ter correspondido. E a nossa pergunta ao meio ambiente, eu queria deixar claro, São Bernardo é uma cidade com 2/3 de área de proteção aos mananciais, o Riacho Grande, que é um distrito com uma das maiores represas do mundo. Como que você vê o meio ambiente e a prevenção dessa estrutura na nossa cidade? Ainda faltam 2 segundos, por gentileza, que nós não podemos reutilizar o tempo. Agora sim, tempo para a resposta. Bom, nós chegamos aqui em 2009, sequer existia uma Secretaria de Meio Ambiente. Existia uma composição de meio ambiente com habitação que me parece que não resolvia grande coisa. Então, nós tivemos que primeiro criar a secretaria, colocar a estrutura da secretaria para poder dar resultado, poder funcionar. Criamos um conselho da cidade, o Concidades e o Conselho do Meio Ambiente, para que a gente possa, com isso, elaborar uma política municipal de meio ambiente. Depois nós criamos um sistema municipal de meio ambiente para poder, de fato, dar conta da questão da gestão ambiental do município. Nós temos hoje o Estoril, Parque Estoril, que foi transformado num Parque Natural Municipal do Estoril, revitalizado, em processo ainda de conclusão, mas revitalizado já com muitas obras já feitas. E nós trabalhamos muito para que a própria Secretaria de Meio Ambiente pudesse fazer o licenciamento ambiental de parte das necessidades da cidade.
Antes era feito tudo com a CETESB, e nós fomos o primeiro município a regulamentar e a poder fazer, de fato, esse trabalho via Secretaria Municipal. Criamos também um departamento da Guarda GCM, que é a Guarda Civil Ambiental, que dá conta de fazer várias apreensões, de fazer toda a fiscalização naquela área de mananciais. Temos um sobrevoo de helicóptero que passa por aquela região a cada 15 dias para ver se há desmatamento, para ver se há ocupação irregular, para ver se há alguma ação que a equipe por terra possa fazer para inibir a ocupação irregular da área nossa de mananciais. Aqui em São Bernardo, com essa política feita a partir da nossa secretaria, as empresas que se fizeram mudanças de investimento na cidade e que tiveram que fazer compensação ambiental já plantaram mais de 150 mil novas árvores na cidade. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica. Bem, candidato 13, eu vejo com grande preocupação o meio ambiente, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, né? Eu fiz o meu mestrado na área de Direitos Difusos e Meio Ambiente, e lá a gente tinha uma tese com o professor Fiorilo que dizia o seguinte: nós não temos que salvar o planeta. Se nós quisermos sobreviver nele, nós temos que cuidar para ter uma sobrevida. Eu vejo São Bernardo com muitas preocupações. Eu vejo aqui, se não me falha a memória, o Osmar, que hoje parece que assessora o candidato Orlando, mas que também teve... Não? Perdão? Não? Bom, que está assim que o nosso convidado, ele foi comigo secretário no governo do William Dib. Senhores, vamos manter o foco, por gentileza. E que tinha um trabalho muito interessante na área ambiental, convivemos, vários projetos foram assinalados. Eu só gostaria de deixar claro essa minha colocação pelo seguinte: existe uma continuidade. O governo não começou em 2009, também não começou em 2004, também não começou em 2000. Nós estamos aqui aprimorando o serviço, nós estamos de passagem. O que nós temos que ter é políticas públicas que continuem depois da nossa passagem. As instituições... Novamente, tempo esgotado, mais 60 segundos para a tréplica. Queria dizer ao candidato 15 que nós não inventamos nada, de fato as coisas vão se fazendo. O problema é que anteriormente tinha um imobilismo, uma paralisia global, geral. Você não tinha Secretaria de Meio Ambiente, não tinha política de meio ambiente. Então não existia nada, era o zero. Nós tivemos que criar e começar do zero, porque não havia absolutamente nada. Eu estou colocando aqui no meu plano de governo, que lancei no dia de ontem, que está lá no meu site, várias iniciativas aqui para a gente cuidar também do meio ambiente, avançando sobre outras questões. Por exemplo, como a questão da posse responsável de animais e do cuidado que nós temos que ter com eles. Também fazem parte do meio ambiente e é necessário que a gente trate isso de forma mais adequada. E dizer que essa política que nós estamos fazendo da Secretaria fazer a liberação, as licenças ambientais, tem ajudado muito as empresas a se estabelecerem e ficarem na cidade, porque agora elas têm rapidamente o resultado da sua necessidade. Mais um perguntador, Mariana, por gentileza. 13, como perguntador. Pergunta para 23. Agora vamos sortear o assunto. O tema em pauta será desenvolvimento econômico. Tempo. A cidade de São Bernardo, como nós já tínhamos falado no bloco anterior, é uma cidade pujante, com muitas empresas, com muitas indústrias, com muito comércio, muito serviço. Mas não é só isso que vive o desenvolvimento econômico. Nós também, desenvolvimento econômico implica em pensar o desenvolvimento social. As pessoas também têm que se desenvolver, têm que crescer e têm que participar dos resultados do desenvolvimento econômico. Queria saber do candidato como é que ele pensa e como é que ele quer trabalhar essas questões sociais dentro do desenvolvimento econômico. O candidato responde. Tempo. Olha, primeiro eu quero responder como nós vamos gerar emprego e renda à nossa população, porque certamente é o grande desafio que teremos nos próximos 4 anos. São Bernardo é uma cidade que já foi o polo do emprego no nosso país e que hoje tem sofrido muito e amargando o número de empresas que vão embora e o desemprego que bate à porta das pessoas. Já tivemos no ramo automobilístico um grande polo de geração de emprego que hoje já não sustenta a nossa economia solitariamente. Por isso é necessário fazermos investimento para atrair novas indústrias e, principalmente, buscar a indústria do futuro. Nós trabalharemos firmemente. Eu tive a oportunidade de, junto com o ministro do Desenvolvimento Econômico, Marcos Pereira,
trabalhar a ideia de trazer para São Bernardo o polo da indústria da tecnologia, que é o emprego do futuro e que gerará oportunidades para os jovens de hoje ingressarem no mercado de trabalho com sustentabilidade para o seu futuro e para a sua família. Uma outra questão importante que nós precisamos trabalhar é em relação à oportunidade do primeiro emprego. Talvez a maior política social que uma prefeitura possa fazer é dar oportunidade ao jovem de 16 a 18 anos que não consegue ingressar no mercado de trabalho, e nós geraremos, para poder eliminar cargos políticos e algumas empresas terceirizadas que não prestam o serviço que deveriam e não contratam ninguém, contratar estagiários de 16 a 18 anos, 2.000 vagas para poder ocupar nos bairros esse trabalho. 4 dias trabalhando, 1 dia se qualificando, para ingressar nesse novo mercado de trabalho. É gerando oportunidades que nós vamos conseguir fazer com que a cidade se desenvolva, e principalmente é buscando um polo do emprego, um novo desenvolvimento econômico para a nossa cidade, que é uma cidade forte, de um povo historicamente trabalhador e que tem condições de fazer com que a nova indústria, a indústria do futuro no mundo, inclusive, possa estar aqui na nossa cidade. Grande parte das máquinas que tiram os empregos são compradas fora do Brasil, e nós vamos nos esforçar para trazer essa indústria para a nossa cidade, mais uma vez sendo pioneira no nosso país. O candidato agora tem exatos 60 segundos para a réplica. Candidato 23, aqui em São Bernardo nós temos várias indústrias de altíssima tecnologia. É que muitas vezes as pessoas ficam só nos bairros fazendo as críticas sem fundamento e acabam não conhecendo o parque industrial que nós temos na cidade. Aqui em São Bernardo tem uma indústria que já fazia radares, agora está fazendo sonares. Esse é um trabalho de alta tecnologia e de desenvolvimento dentro da indústria de defesa, que é um ramo que nós defendemos, que temos que avançar e avançar muito. Há uma outra indústria muito importante na Pauliceia que desenvolve máquinas de embalagem. Aliás, ela vende máquinas de embalagem para o mundo inteiro e tem a exclusividade para a P&G, em toda a embalagem da P&G no mundo todo. Empresa montada, estando em São Bernardo do Campo, com mão de obra local, com desenvolvimento de políticas e estratégias locais. Então, nós precisamos dar condições a essas empresas poderem desenvolver, crescer e investir nos seus funcionários para que eles possam produzir ainda mais, dando mais qualidade de futuro para essas. Ok, tempo esgotado, 1 minuto para a tréplica. Olha, eu não acredito que 2 empresas são o suficiente para resolver o problema de emprego na cidade de São Bernardo. Muito ao contrário, a cidade de São Bernardo tem padecido. Talvez visitar os bairros é importante para falar com as pessoas. E falando com as pessoas, a gente nota que talvez a maior preocupação de toda a família é a geração de renda e emprego, que não é possível hoje nessa oportunidade que estamos vivendo. Por isso, nós trabalharemos firme para gerar programas sociais, mas que gerem qualificação profissional e que possamos atrair as indústrias que, em grande parte, compram os produtos fora do Brasil. E é aqui na nossa cidade que nós teremos condições de novamente fazer da cidade pioneira. Você que está aí sabe que ou alguém da sua família ou você perdeu o emprego nos últimos tempos e não tem tido oportunidade de colocar-se novamente no mercado de trabalho. Quem é jovem não consegue entrar, quem sai não consegue se recolocar. Esse será o desafio e nós vamos enfrentar com um novo pulso e com um novo modelo de gestão. Ok, tempo esgotado. Nós estamos enfrentando aqui um problema matemático, por os senhores serem um número par de candidatos, né? Eu estava fazendo a minha marcação aqui. Por último, nós estamos encontrando tanto o perguntador como para respondedor, o candidato Orlando Morando. Então, a produção do debate resolveu dar os 2 minutos que ele iria perguntar, mais o 1 minuto da réplica ou tréplica, no caso réplica, para o candidato, para que possamos acertar o nosso relógio digital, senão ele sairia terrivelmente prejudicado. Então, eu pediria tempo e ao candidato tempo. Pode falar, então. Tema. Ah, o tema. Vamos sortear o tema, claro. Vamos ver. Educação. Tempo para o candidato. Primeiro, eu não tive culpa dessa falha. Estou aqui profundamente preparado para debater, mas agradeço a oportunidade. A educação da nossa cidade, você sabe o caos que ela está passando. Aliás, quero aqui corrigir uma injustiça que foi dita por um candidato, que precisa qualificar os nossos professores. Com aquilo que hoje é oferecido, os nossos professores da rede municipal praticamente estão fazendo milagre, né? São verdadeiros heróis dentro das nossas escolas.
Então, vamos aqui às nossas propostas. Primeiro, nós vamos entregar o uniforme no primeiro dia de aula. Segunda questão, material escolar de qualidade. Candidato 13, o lápis que vocês entregam não apontam. Terceiro ponto, na nossa gestão, no nosso mandato, as crianças vão ter alimentação de qualidade e vão voltar para casa de barriguinha cheia, como era na minha época, que estudei na rede pública de ensino da nossa cidade, a qual me orgulho muito. Outro ponto que eu quero tratar é de um plano de carreira para os nossos funcionários da educação. Hoje não tem um plano de carreira. As pessoas entram e, infelizmente, sabem que ela não tem uma perspectiva. Nós vamos criar uma perspectiva melhor para vocês. Você entra num plano e sabe que você vai se graduando e vai melhorando. Um outro ponto que considero bastante importante, né, muito importante, é a questão da creche. Os adversários não sabem a dificuldade das pessoas, como eu conheci, aliás, várias mães da nossa cidade, uma tive a oportunidade de frequentar a casa dela, a Suelen, o quanto é importante ter a creche para a mãe que trabalha no sábado e a mãe que precisa nas férias. Nós vamos abrir um programa, os professores que quiserem serão remunerados de maneira extra e não por imposição e através de ONGs. As mães que precisarem passarão a ter creche aos sábados e também no período de férias das crianças, porque ela não entra de férias. Isso não por imposição, não vamos tirar direito trabalhista de nenhum professor. Na nossa gestão, nós iremos iniciar a escola de tempo integral, coisa que o mundo moderno já utiliza, aqui ainda não funciona. Na nossa gestão, as escolas passarão a ter reforma. E mais uma coisa inovadora, consultei a Justiça e sabe por que eu posso afirmar que nós vamos entregar o uniforme no prazo? Porque nós vamos transferir o recurso da PM, elas vão licitar o material escolar e uniforme. Não terá cartel vendendo material escolar e uniforme. Uniforme de qualidade, comprado pela PM, onde o próprio pai vai fiscalizar a qualidade, vai ter uma gestão eficiente, isso é plenamente possível. Nós vamos inovar, coisa que infelizmente São Bernardo retroagiu. A gestão do PT, infelizmente, prejudicou a educação. Tempo esgotado, candidato. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco diferenciado do debate, viu? Vocês vão gostar. TV Mais ABC, eleição 2016. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do debate que terá um diferencial, conforme eu já adiantei. Nós iremos sortear apenas um perguntador que vai escolher o tema e o respondedor. Agora, deixamos claro que cada um dos senhores aqui presentes apenas perguntarão e responderão uma única vez. Por isso, eu peço a gentileza de irem marcando, ticando junto comigo na relação dos senhores fornecida aí pela nossa produção, para que saibam que os candidatos que ainda não foram indagados, ou sejam, vamos então ao procedimento de sorteio do perguntador. A Mariana, por gentileza. Primeiro perguntador será o número 15. Fique à vontade para escolher não só o respondedor, como o tema. E a minutagem é a mesma, né? 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para réplicas e tréplicas. Tempo. Eu vou fazer minha pergunta para o 23. Alex, nós tivemos aqui uma proximidade em algumas propostas, mas não ficou claro para mim, na área de mobilidade urbana, né? Qual o seu projeto para essa área de mobilidade urbana para a nossa cidade? Por que parou, candidato? Ah, está na regressiva. Então vamos aguardar para que o nosso relógio digital entre na linha. Vamos lá, agora, tempo. Eu agradeço a pergunta ao candidato 15 e quero dizer a vocês que, de fato, o transporte e a mobilidade na nossa cidade será um grande desafio. São Bernardo é uma cidade grande, mais de 400 km², uma população de 822 mil pessoas, que precisa ter um transporte coletivo eficiente. Eu tive a oportunidade, candidato, de participar de um programa americano, onde fui chamado e escolhido entre os 5 representantes até 40 anos do nosso país. E um dos estados que eu tive a oportunidade de conhecer foi o estado de Los Angeles, que talvez tenha o maior trânsito do mundo. E ali notei
esse serviço que era prestado de mobilidade urbana, que era fundamental. Por isso, nós queremos, em São Bernardo, primeiro, estabelecer corredores exclusivos de ônibus e fazer aplicativo para ter GPS e o cidadão saber que hora o ônibus vai passar, em qual linha, para poder sair próximo do momento que o ônibus passa e sair rápido para não ficar no ponto de ônibus. Uma outra questão, nós precisamos fazer a integração dos bilhetes. Nós, em breve, teremos o metrô chegando à região do Grande ABC, temos já a linha da MTU, do trólebus, e queremos fazer a integração desses bilhetes com a oportunidade de estabelecer uma parceria público-privada e uma nova concessão de transporte coletivo para poder, com o dinheiro da iniciativa privada, concluirmos os corredores exclusivos de ônibus e termos a oportunidade de ter celeridade. Eu tenho certeza que tese em mundo desenvolvido tem que ser estabelecido na cidade de São Bernardo. Quem tem carro tem que deixá-lo durante a semana e utilizar para lazer e emergência e se locomover de transporte coletivo. E nós temos exatamente o inverso na nossa cidade hoje. Quem usa ônibus luta para juntar dinheiro e comprar um carro para sair do desconforto do transporte coletivo, gerando ainda mais caos ao nosso sistema viário já tão estrangulado. Por isso, você que está aí em casa sabe muito bem que um dos grandes desafios é estabelecer um transporte coletivo eficiente para a nossa cidade. 1 minuto para a réplica, candidato. Bom, dando continuidade, né, quando a gente fala em mobilidade urbana, a primeira coisa que vem à nossa mente é o transporte público. Mas eu falo que mobilidade urbana é muito mais que isso, né? Quando eu falo, por exemplo, em vias de acesso, em calçadas na cidade, onde a grande maioria da população não tem sequer condições de andar na sua calçada. Eu lembro quando fui vereador numa das gestões, eu pedi para notificar, aquilo causou uma impopularidade grande à época, eu pedi para notificar todos os moradores para aceitarem o padrão, né, legal da cidade nas suas calçadas. E isso foi um transtorno, porque 90% da nossa cidade está irregular nessa área. Eu costumo dizer também, né, que cidade boa para viver não é aquela que o pobre anda de carro, é aquela que o rico anda de ônibus, né? E nós temos realmente que dar vazão a esses corredores principais. Eu acredito que a solução para a nossa cidade é realmente investir no transporte coletivo e diminuir o trânsito de veículos com 1 ou 2 pessoas na nossa cidade. Ok, ainda faltam 2 segundinhos, já passou. Vamos para a tréplica, candidato. Sem dúvida nenhuma, candidato. É uma oportunidade que temos de dar uma nova logística à nossa locomoção e à locomoção das pessoas. Volto a dizer, quero, ao final de 4 anos do nosso governo, fazer com que as pessoas utilizem o transporte coletivo e optem por deixar seus carros em casa e utilizar para lazer e emergência. Sendo assim, teremos locomoção adequada com qualidade. E quero aproveitar essa oportunidade para falar que nós vamos exigir que tenha uma frota nova, já no início da gestão, e que tenha também a possibilidade de termos o aplicativo que entenda onde estão as linhas e se ela está sendo cumprida adequadamente. É o maior fiscalizador. A tecnologia tem que estar a serviço do cidadão e da fiscalização para ter transparência. E, com isso, vamos implantar também o Wi-Fi e carregador, dispositivo de carregador para aparelhos móveis, que hoje é a grande tendência. E o cidadão, cada vez mais, precisa ser tecnológico e a prefeitura tem que disponibilizar esse serviço e não ter uma prefeitura como tínhamos há 30 anos atrás com os mesmos serviços. Ok, tempo esgotado. Vamos agora para mais um candidato. Esta é a Mariana Dari, que vai escolher o próximo candidato. O número 23, neste bloco é diferenciado. Ele faz a escolha do respondedor e a escolha do tema também. Fique à vontade. Eu gostaria de fazer a pergunta ao candidato 13. Nós temos hoje uma preocupação crescente nas cidades desenvolvidas e São Bernardo não é diferente em relação à criminalidade. O aumento dos índices de criminalidade, principalmente a sensação de insegurança. Eu não sinto uma guarda municipal ativa e presente por todos os cantos da nossa cidade. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a utilização da guarda municipal na vida das pessoas em São Bernardo. Ainda restam 2 segundos, 1 segundo, zerado. Tempo para a resposta, candidato. A Guarda Civil Metropolitana, ela foi ampliada e muito, de 500 e poucos homens e mulheres para cerca de 1.000 dentro do governo que nós estamos acabando. Além disso, eles foram armados e todos têm colete de proteção, coisa que não havia no passado. Antigamente se dividia um colete para 2 pessoas, quem saía do turno passava o colete para o outro. As pessoas também não eram armadas, menos da metade tinha o porte de arma.
A Guarda, aliás, a Guarda não era nem uma secretaria, era uma área que respondia diretamente ao prefeito, mas também não existia grande contingente de pessoas habilitadas, inclusive, para fazer o trabalho que tem que ser feito. Nós ampliamos para cerca de 1.000 trabalhadores na Guarda, dividimos em 5 subinspetorias para poder dar para localizar melhor a Guarda, lá no Batistini, no Taboão, ali no Riacho Grande com a Guarda Ambiental, né, para poder, de fato, as pessoas terem um policiamento mais próximo e que pudesse estar no dia a dia junto com eles. Na segurança urbana, que nós estamos falando aqui, de 2006 a 2009, se investiu 43 milhões de reais. Nós, de 2014 para 2017, estamos investindo 212 milhões de reais. São 5 vezes mais investimentos do que existia quando nós chegamos aqui. Eu sei que tem muita gente, como não tem a experiência de poder fazer a gestão, acaba fazendo propostas que depois se tornam absolutamente inviáveis no dia a dia, porque estouram qualquer orçamento, porque deixa de dar conta de outras demandas, necessidades da cidade. Nós conseguimos fazer essa ampliação, conseguimos fazer esse investimento, e a Guarda hoje tem um papel muito mais importante que no passado. 1 minuto para a réplica, candidato 23. Talvez a grande demanda dos custos que não são suficientes para o serviço seja gerar cargos políticos na nossa prefeitura. Mas, na segurança, nós vamos fazer o seguinte trabalho, que é, primeiro, valorizar o nosso guarda municipal. Você, guarda municipal, sabe muito bem a desvalorização que sofreu nos últimos tempos. E o cidadão sente isso na pele, não vê mais viaturas da guarda, não vê mais guarda municipal espalhados pelos bairros. Nós queremos resgatar a autoestima da Guarda Municipal, implantar bases comunitárias móveis, os trailers, para poder estarem nas regiões e acompanharem os índices de violência e, principalmente, utilizar a central de monitoramento, fazendo com que nós tenhamos, em 4 anos, 100% das nossas vias atingidas pela câmera de monitoramento, para poder, com o rastreador na viatura, da viatura integrada com a Polícia Militar, fazer com que a câmera detecte um crime, você aciona a viatura mais próxima para poder combater a criminalidade. Isso não é caro, isso é investimento para o cidadão. Tempo esgotado, mais 1 minuto para a tréplica. Estou vendo que o candidato 23 tem estudado um pouquinho lá na nossa cidade, porque nós já temos as câmeras de monitoramento, são 400 que nós já colocamos na cidade, vamos acrescentar e aumentar no próximo período o número das câmeras. Nós já temos os rastreadores nos carros da GCM, e a partir da central de monitoramento, que infelizmente a Polícia Militar não ocupa uma cadeira reservada para ela, nem a Polícia Civil, a partir dessa central de monitoramento, nós chamamos as viaturas e a partir disso já resolvemos inúmeros crimes, roubos, assaltos e até estupro na nossa cidade, a partir deste trabalho. Então nós vamos agora recolocar o nosso time todo, recolocar novamente, chegar a 1.000 GCMs na cidade. Vamos colocar mais câmeras de monitoramento, dando uma atenção maior, mantendo o programa Cidade da Paz, importante nas áreas de conflito, para ajudar as pessoas a dirimir esses conflitos, evitando violência e dando mais qualidade de vida para a nossa população da periferia. Neste bloco, nós estamos sorteando candidatos perguntadores que têm exatos 30 segundos para formularem uma pergunta, cujo tema o próprio candidato escolhe, e também o respondedor, desde que não tenha respondido ainda. Mariana, mais um candidato perguntador. Desta feita é o candidato 45. Candidato 45, fique à vontade para perguntar e a escolha do respondedor. 30 segundos. Tempo. Minha pergunta vai para o candidato 13. A pergunta também tem que ser para quem não respondeu? Então, só sobrou o candidato, só o 15. Não, nós temos o candidato 15, não é? Então, a pergunta vai para o candidato 15. Tunico, nós percebemos que o esporte da nossa cidade não vai bem, né? Em suas diversas modalidades. O próprio Cajuve foi bastante precarizado na administração do PT, a qual o candidato 13 representa. Você é um esportista, é um atleta, se não profissional, mas gosta das atividades físicas e percebemos que a população cada dia quer mais. Qual a tua proposta para o esporte da nossa cidade?
Bom, primeiro deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu estou maravilhado com todas as ideias que todos nós estamos colocando. Só que eu fico me fazendo uma pergunta e eu começo a me em si mesmo, eu falo, onde que nós vamos caber tudo isso no orçamento? Porque é muito bom a gente falar as coisas que a gente tem intenção, mas o dia a dia do gestor, como eu digo, eu passei por 3 administrações, fiquei no Legislativo por 8 anos, não consecutivos, mas 2 vezes, e eu tenho dificuldade de enxergar todos esses serviços prontos. Antes de entrar na resposta, eu quero fazer um compromisso com vocês. A administração serve para prestar serviço. E nós que estamos lá temos que ser controlados. Eu não acredito na boa-fé ou na má-fé do servidor. Porque se ele errar por má-fé, aí é caso de polícia. E ele tem que ser responsável por isso. Se ele errar por ineficiência, seja por boa-fé, ele também não vai entregar o serviço que ele se comprometeu. Então, em princípio, o meu compromisso é o seguinte, todos os serviços públicos serão monitorados com as tecnologias que nós temos hoje à disposição, em todas as áreas. Aqueles que forem serviços de rua, por GPS. E o dia a dia dos funcionários da administração, inclusive o meu gabinete, por câmeras. Faremos, sim, um Big Brother na administração, porque eu acredito no controle da administração. Acredito que quanto mais as pessoas fiscalizarem as nossas ações, as chances de erros são menores. Quanto ao esporte, ela também se divide em 2 vertentes. Nós temos o esporte de alto rendimento, que não podemos admitir a contratação de outros atletas para, em momentos olímpicos ou de jogos, serem atletas de São Bernardo. Então, nós temos que investir mais nessa formação, mas também criar espaços descentralizados nos bairros para que as pessoas, sim, sejam descobertas, que os talentos sejam descobertos, mas que aquele esporte que faz com que o tempo de lazer do cidadão seja ocupado com aquilo que ele tem de mais valioso, que é o seu descompromisso com a rotina. É para isso que nós queremos o esporte na nossa cidade, para alegrar e para fazer também que ele seja de alto rendimento. Agora nós temos 60 segundos para a réplica. Tempo. No meu governo, o esporte vai estar presente na vida das pessoas de verdade. Primeiro, nós vamos criar um parque no Grande Alvarenga, que se faz muito necessário. E vamos utilizar bem o Parque Estoril. Diferente do que o candidato 13 falou, os permissionários do Parque Estoril estão todos indo embora, porque não tem mais frequência. Eu estive lá aos domingos e é só reclamação. Lá nós vamos ter um circuito de remo, de canoagem, de vela, e vamos utilizar aquele espaço para um circuito de mountain bike. Coisas que os esportistas hoje pedem. Você vê a frequência que tem a Estrada Velha de Santos, altíssima, por falta de oportunidade dentro da nossa cidade. A cidade não é acolhedora para os nossos atletas, sejam eles profissionais ou amadores. Aquele complexo esportivo de atletismo que tem lá no antigo clube da Vox, ali nós vamos fazer com que os núcleos de esportes da nossa cidade, das escolas, depois da triagem, possam de verdade utilizar. Aquilo não é para atleta do Rio, de outros lugares, é para gente de São Paulo. Ok, na sequência, 60 segundos, tréplica. Bom, dando continuidade aos equipamentos, nós queremos também transformar o poliesportivo numa arena multifuncional. Hoje, São Bernardo tem um excelente ginásio, se não me falha a memória, é o 2º em capacidade do Estado, construído em gestões anteriores, só para comprovar que o serviço se reinventa, as pessoas passam, mas os equipamentos ficam. Esses serviços têm que ser aprimorados. Nós também queremos trazer uma nova roupagem ao projeto Tigrinho, que é interessante para a cidade, só que ele deixa de lado em um determinado período, após os 14 anos, que é a partir dos 15 anos, onde esse jovem mais precisa do apoio para não cair nas drogas, para não desviar da sua educação, da sua formação, também fazer com que esse projeto seja empoderado pelo poder público, é fundamental dar a ele uma nova destinação. Um projeto que funcionou, mas que hoje eu acho que saiu das mãos da iniciativa pública e precisa ser ampliado. Ok, ainda restam 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Digital. Serado Mariana Dari, por gentileza, o último perguntador. Só poderia ser o 13, o candidato Tarcísio Secoli, que pergunta, produção, para o candidato Orlando Morando. Vamos lá, então. Candidato 45. No governo anterior, quando o DIB, você disse em 2008 que o DIB era seu ídolo, ele, em 2006 a 2009, na habitação, ele investiu 2,6 milhões de reais. Nós investimos nesses 4 anos 882 milhões de reais. 5 mil moradias entregues, a regularização fundiária andando e vários outros trabalhos sendo feitos. E na área de manancial, a Sabesp, que você gosta tanto, inviabiliza a gente regularizar lá porque não tem coleta de esgoto.
Tempo esgotado, 60 segundos para a réplica. Candidato 13, primeiro vamos tratar do futuro, não do passado, né? Você fala do passado, eu quero falar do futuro. Se for para falar do passado, eu quero mostrar o plano de governo de quem você representa. Olha que coisa bonita. Você se recorda? Aqui tem uma ponte estaiada para o bairro do Rude Ramos. Vocês estão vendo? Você que é morador do Rude Ramos. Aqui tem um catamarã para a represa Billings. Aqui tem um teleférico na Vila São Pedro. Você tem vergonha do plano de governo da gestão que você fez parte e enganou as pessoas? Isso aqui é um estelionato eleitoral. Não foi nada cumprido, absolutamente nada. Sobre a habitação, nós vamos continuar os programas, sim. Vamos continuar tirando as pessoas que recebem o Bolsa Aluguel para levar para sua casa própria. Vamos ter um amplo programa de regularização fundiária que o seu governo também não fez. Vocês foram às vésperas da eleição, lá na Vila São Pedro, assinar um decreto, tentando mais uma vez enganar as pessoas. Nós não. Nós vamos fazer regularização fundiária de verdade. Aliás, o que falta para vocês é a verdade. A Sabesp não iniciou as obras no Grande Alvarenga porque vocês não fizeram a parte de vocês no coletor tronco, na Rua Naval. E emitem boletins falsos, enganando as pessoas que a regularização fundiária não chega porque a Sabesp não cumpre. Por que você não responde que lá no bairro Jardim dos Pinheiros, o Pinheirinho, lá tem rede de água, rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto e vocês também não entregaram as escrituras para as pessoas. Fazer regularização fundiária tem que estar preparado, tem que ter gente competente, tem que conhecer do assunto. Infelizmente, nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Chega de enganar o povo de São Bernardo. As pessoas pagam IPTU, têm o direito real de ter a sua escritura na Vila São Pedro, no Grande Alvarenga, no Riacho Grande. No meu governo, nós faremos regularização fundiária, que é sim um programa habitacional. Tempo esgotado. Agora sim, nós vamos para os 60 segundos de réplica do candidato 13. O candidato, quando faz as acusações sobre o nosso plano de governo anterior, mostra todo o despreparo que tem na gestão pública. É apenas um parlamentar. Não entende absolutamente nada de gestão. Nós fizemos, em 4 anos do primeiro mandato do prefeito Marinho, todos os planejamentos e os projetos para poder fazer as obras de drenagem. Nesse segundo, nós fizemos todos os planejamentos para poder encaminhar os próximos projetos. E aqui, o teleférico que está colocado na Vila São Pedro e tal, vai sair sim, já tem inclusive fontes de financiamento que nós vamos executar a partir do ano que vem. E eu fico contente, deputado, que você está mostrando um avanço importante, que vocês nunca fizeram regularização fundiária na história de São Bernardo, vocês nunca fizeram habitação. Aliás, você é representante de um governo que destruiu o Jardim Falcão, matando o sonho de muita gente. Isso sim vocês fizeram. Vocês são bons para destruir casa e não para construir moradia. Então, é muito fácil vir aqui acusar os outros quando o seu histórico, o seu passado que você quer esconder, quer negar, mostra o seu despreparo, mostra que você não conhece o assunto, mostra que você não consegue fazer política pública adequada. Tempo esgotado, 60 segundos para a tréplica do candidato 45. Tarcísio, Tempo. Que eu me honro é do meu passado, trabalho no presente olhando para o futuro, diferente de você. Primeiro, o meu histórico, sim, é de um vencedor, coisa que você ainda não conseguiu, mas você vai tentar, está estreando e desejo a você sorte. Não vai dar, mas desejo sorte. Eu sou parlamentar pela 4ª vez, o mais votado do Grande ABC. Vocês tiveram 3 candidatos a deputados estaduais eleitos. Se somar o voto dos 3, não deu o que eu tive em São Bernardo. Para falar em gestão e eficiência, Tarcísio, você foi o representante do projeto Drenar. Essa foto é a foto do plano de governo do seu prefeito do PT, Luiz Marinho. Olha que foto linda do passado que vocês deixaram e a cratera que vocês abriram hoje no projeto Drenar, que você era o responsável e o seu prefeito já falou que não vai conseguir concluir. Se é para falar de eficiência e gestão, vamos falar sério, Tarcísio. Não vamos ficar com demagogia, com brincadeira, porque as pessoas de São Bernardo vivem em São Bernardo. Você parece que não está na cidade. Olha aqui, ó, que saudade. Tempo esgotado, candidato. Nós, mais uma vez, agradecemos a presença do padre Gonise Portugal da Rocha, querido padre Gonise de toda a região. E nós vamos agora a um rápido intervalo e já voltaremos. TV Mais ABC, eleição 2016. Muito bem, voltamos com o 4º e último bloco, cujas características são as mesmas do anterior, ou seja, a nossa assistente querida Mariana Dari vai sortear um perguntador que vai escolher um respondedor e vai escolher o tema também, o assunto. Mariana, por favor. O primeiro perguntador do 4º bloco será
o candidato 13, que fique à vontade com a minutagem em tempo para a escolha e a pergunta. Candidato 23. O índice de efetividade da gestão feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo coloca a nossa gestão entre as 10 melhores do Estado de São Paulo, com maior efetividade em gestão municipal. Eu queria saber, porque esse índice ele avalia saúde, educação, que vocês criticaram muito, gestão fiscal, ambiente e proteção ao cidadão. O que você acha disso? Um minutinho só, 2 minutos para a resposta. Tempo. Eu agradeço a pergunta, candidato. Eu acredito que São Bernardo deveria ser a primeira, pelo tamanho do orçamento e pela força que tem em nossa cidade. Nós estamos disputando sempre o segundo e terceiro orçamento do Estado e deveríamos estar, no mínimo, entre o segundo e terceiro eficiente em nível de eficiência de gestão pública. Mas é importante falar disso porque nós queremos aqui aproveitar para poder transmitir ao cidadão, a você que está aí nos assistindo, eleitor, a oportunidade de transmitir um novo modelo de gestão. Eu acredito muito que nós vivemos em tempos em que a população está totalmente indignada com os modelos que foram esgotados com o passar do tempo e é necessário nós darmos um novo rumo. E esse novo rumo é com um modelo eficiente, máquina enxuta, menos secretaria, menos cargos políticos, menos empresas que não prestam o serviço que deveriam e, principalmente, agilidade no serviço público. Eu não me conformo ainda que nós vivemos com o mesmo tipo de serviço público que tínhamos há 30 anos atrás. Enquanto o mundo evoluiu, nosso poder de gerar serviço público continua o mesmo. E nós queremos colocar São Bernardo adiante em relação a isso. Queremos fazer de São Bernardo um serviço público pioneiro, inovador, tecnológico, onde as pessoas falem com a administração pública de maneira direta, de casa, sem precisar cruzar a cidade para resolver pequenos problemas. Nós temos que fazer a prefeitura ir até as pessoas e hoje, com um modelo de implantação tecnológica, eu tenho certeza que é possível. A inclusão é a inclusão de todos, a oportunidade de nós instalarmos em São Bernardo um modelo de gestão eficiente. Por isso, o Tribunal de Contas, quando avalia a cidade, deveria, sem dúvida alguma, colocar São Bernardo como a primeira referência. Tenho certeza que nos próximos 4 anos assim será, porque nós vamos dar efetividade e transparência para um governo que a cidade precisa para dar um novo rumo e colocar um ponto final nesse modelo esgotado que a população não suporta mais no modelo de gestão pública que o país possui em todas as suas frentes. Agora o candidato 13 tem exatos 60 segundos para a réplica. Tempo. O telespectador pode ver que sempre é mais fácil falar do que fazer. As pessoas que não têm experiência na gestão, de fato, acham que tudo é muito fácil. Reduz a máquina, enxuga estruturas, tira a secretaria, contrata 2.000 estagiários, como foi falado aqui, e isso vai dar conta de resolver os problemas. Não leve em consideração que o funcionalismo público tem muita qualidade, sabe trabalhar, faz de fato a máquina andar, faz de fato a prefeitura realizar os trabalhos que ela tem que fazer. Várias empresas são contratadas para dar conta também de muita coisa que a gente não consegue fazer, até porque são trabalhos eventuais. Por isso que o Tribunal de Contas do Estado, um órgão isento, vem e coloca São Bernardo entre os 10, só 5% dos municípios, dos 644 municípios do Estado, têm a mesma nota que nós. E nós pegamos uma cidade paralisada, totalmente largada, abandonada. Tem gente que está dizendo que tem orgulho do passado, precisa recuperar essas coisas para dizer por que deixaram a cidade do jeito que deixaram. E estamos colocando a cidade no rumo certo agora. 1 minuto para a tréplica do candidato 23. Tempo. Eu quero aproveitar e falar que nós precisamos, de fato, superar esse debate de o que foi no passado, o que é o presente. Nós temos que discutir, de fato, o futuro. E eu tenho certeza que nós temos condições, até porque não tivemos ainda a oportunidade de governar essa cidade, de dar um novo modelo de gestão que a cidade precisa. Além disso, eu tenho muito orgulho de ser filho de servidor público de carreira. Meu pai iniciou a sua vida como batistaca da prefeitura e teve a oportunidade de se tornar arquiteto e, inclusive, ser secretário de obras e reconhecido até hoje, porque os bairros que eu ando, até hoje, as pessoas falam dele, mesmo quase 6 anos após o falecimento dele. E nós vamos resgatar a autoestima do servidor público. Nós vamos fazer, quem conhece, passou em concurso, nos ajudar a prestar um bom serviço. Será o funcionário público com o salário que já ganha, mas que será reconhecido para não ter nem empresas que superam esse potencial e cargos políticos que mandam nessas pessoas que nos ajudarão a dar eficiência, enxugar a máquina e gerar o serviço que toda a população merece. De imediato, o próximo perguntador, Mariana, por favor.
será o candidato número 45, que escolhe o respondedor, escolhe também o tema, tempo. Eu quero perguntar para o candidato 13 e vou voltar no tema desenvolvimento econômico e emprego, porque eu entendo que isso é uma prioridade na nossa cidade, que perdeu na gestão do PT o seu protagonismo como gerador de emprego, desenvolvimento econômico, como uma cidade que realmente atraía migrantes do Brasil inteiro, como foi em décadas passadas, como foi o caso do meu pai, que não nasceu em São Bernardo e veio para a cidade porque era a cidade das oportunidades. Qual a sua proposta para gerar emprego, candidato 13? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Tempo. O candidato 45, quando falou desse tema agora há pouco, mostrou de fato que também não entende muito da questão da indústria, do desenvolvimento e do crescimento da cidade. Diz que vai dar incentivos, diz que o ISS e o ITBI são impeditivos para as empresas estarem na nossa cidade. E a gente sempre fica perguntando que tipo de incentivo pode ser dado para uma empresa vir para São Bernardo. Nós tivemos esse modelo que foi colocado, implantado em várias cidades do Brasil, em vários estados, e esse modelo se mostrou absolutamente ineficaz. O Estado acaba subsidiando as empresas. Para ter emprego assim, é melhor a gente pensar de uma outra forma. Por que eu tenho que trazer uma empresa para cá, dando isenção fiscal para ela? E qual a isenção fiscal que interessa para uma empresa? Tem uma grande montadora em São Bernardo, que foi citada por ele, que está grandes problemas e tem problema de mercado mesmo. E qual é o incentivo que vai dar para essa empresa? Ela já teve o terreno no passado. Ela já teve os seus incentivos para estar aqui no passado. E hoje, se ela produzir 1/7 da produção do dia, 1/7 da produção do dia, ela paga o IPTU inteiro do ano. Essa empresa, que é capital internacional, a matriz vai avaliar se fica ou se não fica na cidade. O que nós temos que fazer é criar oportunidades, tanto seja na indústria da defesa, que essa nós precisamos trazer, porque essa repercute e refaz muita coisa na cidade, dando oportunidade, de fato, para as pessoas, porque nós trouxemos para cá a Universidade Federal do ABC para qualificar gente, para poder trabalhar nas indústrias de ponta. Temos que avançar no polo cinematográfico, que é uma necessidade e é uma possibilidade da nossa cidade. Nós estamos investindo nisso, porque acreditamos que o Veracruz pode ser um polo gerador de trabalho e renda, a partir de novos conhecimentos que o Centro de Audiovisual já está preparando, já foi 420 jovens preparados, mais 75 agora, e nós temos que trabalhar um outro tema importante, que é a economia criativa. Como é que as pessoas, a partir do seu conhecimento, conseguem gerar trabalho, renda e conseguem sobreviver desenvolvendo a si e a cidade. Tempo esgotado. O candidato agora faz a réplica em 60 segundos. Primeiro, é importante esclarecer que o ex-prefeito Dibi está bem distante de mim. Aliás, está sendo expulso do nosso partido por infidelidade partidária. Hoje ele assessora outro candidato, eu não tenho contato com esse senhor há muitos anos. Segundo, Tarcísio, eu vou fazer proposta. E realmente me preocupa, porque emprego não é prioridade para você. Para mim é prioridade reduzir ISS, reduzir ITBI, e eu estive na Anfávia. Eu tenho convicção que se as montadoras nos oferecerem novos lançamentos para serem produzidos em São Bernardo do Campo, no meu governo eu dou sim até redução de IPTU. Eu tenho convicção, se a gente estivesse governando São Bernardo já, nós teríamos propostas para segurar empresas como a BR, que está indo embora do bairro do Calux e indo para a cidade de Hortolândia. Falta incentivo fiscal e sobra arrogância da parte de vocês do PT, achando que o empresário não precisa de competitividade. Podem ter certeza, geração de emprego é uma responsabilidade, um compromisso meu. Vamos gerar. Mais 60 segundos, candidato. Tempo. Candidato 45, por favor, não seja assim. São Bernardo, nós tentamos, o prefeito Marinho tentou muito, trazer para a Toyota um modelo novo do carro híbrido chamado Prius. Alta tecnologia, está previsto pelas outras montadoras trazer daqui a 15 anos para o Brasil esse veículo. E o seu governo do Estado, o governo que você defende, não conseguiu reduzir o ICMS, que era o único pedido da montadora. Reduz o ICMS. O que eles pediram para nós? Adequação do viário, onde eles estão colocados. Nós fizemos a adequação do viário. A empresa só precisava disso. Então, me admira você vir aqui falar que vai dar esse incentivo e aquele, quando o governo que você representa, que você defendeu, que você elegeu, esse governador não faz uma coisa simples, com um carro que não existia, que não ia perder nada, mas deixasse por 1 ano ou 2 sem cobrar o ICMS, viria para cá o carro com alta tecnologia, do jeito que São Bernardo precisa, produtos com alta tecnologia. Mais um candidato perguntador, Mariana, por favor.
será o candidato de número 23. Candidato de número 23, que fique à vontade para a escolha do respondedor e também do tema. Tempo. Candidato 15, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós temos hoje vivido, de fato, uma grande crise na nossa geração de renda e emprego da nossa cidade. E, infelizmente, a população tem padecido com isso. Gostaria de conhecer as suas propostas e quais alternativas teremos, você que teve já a Secretaria de Relações Exteriores, de trazermos investimentos para a nossa cidade. Bom, primeiro, é inegável, candidato 23, que nós passamos numa crise no Brasil e no mundo. Mas eu acredito que a responsabilidade... Peraí, onde está a câmera aqui? Está na sua frente, ali na luz vermelha. Bom, o candidato 23, agora com o tempo liberado, primeiro eu acredito que a crise ela é brasileira e ela é mundial, mas como eu disse, a função mais importante que eu vejo do agente público é o de prefeito. Né? Nós não podemos transferir responsabilidade, seja para o Estado, seja para a União. Quando você é o chefe do projeto, é você que tem que trazer a solução. Você não pode fazer um mau planejamento que você não consiga executar, você não pode assumir compromisso que você não tenha resguardo ou respaldo para cumprir, ou dinheiro contingenciado. Né? Na área do desenvolvimento econômico, eu fico muito mais à vontade para falar, porque eu acredito que São Bernardo é a esquina mais valorizada do Brasil. Nós estamos a 50 quilômetros do maior porto da América Latina, estamos aproximadamente 60, 50 quilômetros do maior aeroporto da América Latina. Estamos com todas as rodovias, o Rodoanel é a esquina mais valorizada para escoamento de produção. Nós não podemos admitir que São Bernardo se torne uma esquina não desejada. Fizemos uma parceria com o Paulo Scaff. Ele tem nos ajudado muito nesse projeto em continuidade aqui em São Bernardo. Vamos incentivar, sim, a geração de emprego para o dia 1º de janeiro. Emprego é prioridade para nós. Incentivando, sim, novas linhas de montagem. O que eu quero dizer é o seguinte, nós podemos fazer uma lei para dar incentivo fiscal até para as empresas que estão aqui, mas que tenham uma nova linha de montagem, uma nova linha de produção, para também não desprestigiar quem está na nossa cidade. Temos também que utilizar a nossa estrutura para fazer novos parques tecnológicos, startups, infraestrutura, fibra ótica para as empresas. Existe muita tecnologia no mundo. Né? O mundo não tem mais fronteiras, as pessoas veem o Brasil como um mercado consumidor e vê São Bernardo como um polo de distribuição de serviços e de indústria. Eu acredito que São Bernardo tem vocação para a indústria e para o comércio. E com a parceria com o SESI, com o Senai, com o Paulo Scaff, nós vamos trazer isso para a nossa cidade. O candidato tem agora exatos 60 segundos para a réplica. Sem dúvida alguma, a oportunidade de trazer novos investimentos é algo que nós trabalharemos firmemente, inclusive com compromisso estabelecido pelo ministro Marcos Pereira do Desenvolvimento Econômico. Além disso, vamos aproveitar as plantas que estão paradas na nossa cidade, como, por exemplo, a Volkswagen, que não utiliza todo o seu pátio, que pode, a produção da manufatura que vá diretamente para esse local, ser utilizado na própria planta da Volks, gerando novos empregos. Mas também nós precisamos estimular, e esse é um compromisso que nós estabeleceremos, o banco de crédito ao pequeno empreendedor, para estimular talentos, para fazer com que a economia criativa também possa gerar renda às pessoas. Você que está em casa, passou pelo desemprego, luta para buscar a sua oportunidade, do seu talento, o seu negócio, que pode girar uma cadeia econômica muito importante, gerando novos empregos e, com certeza, a Prefeitura precisa injetar esses recursos que são pequenos, mas que são muito úteis para a cidade arrecadar mais e gerar emprego. 1 minuto para a tréplica. Bom, dando continuidade, a especialização de mão de obra e técnica também é fundamental para que essas empresas sejam atraídas para São Bernardo. Eu quero fazer aqui uma referência verdadeira, né, ao prefeito qual eu servi, Luiz Marinho, fez um trabalho muito importante na busca de novas tecnologias, quando buscou aqui a indústria aeronáutica para o nosso país. Tive a oportunidade de fazer várias missões à Suécia, né, e ele foi muito feliz na tentativa de fazer com que a indústria automobilística ganhe, sim, espaço para novas tecnologias e se reinvente. Né? O parque automobilístico ele tem que ser atualizado e trazer novas tecnologias de países desenvolvidos é fundamental para que a gente tenha, sim, o desejo das empresas, né, em São Bernardo. Eu quero que São Bernardo se torne um foco realmente de distribuição de tecnologia no mundo, com startups, com
parques tecnológicos, enfim, trazendo emprego para dia 1º de janeiro. E, Paulo Scaff, eu conto contigo, hein? Faltam agora 2 minutos, 2 segundos, 1 segundo. Mariana, o próximo perguntador que ficou, logicamente, será o número 15, que fica à vontade para formular a pergunta para o candidato 45. Escolha o tema, candidato, tempo. Fico à vontade, porque também só sobrou você, né, Orlando? Mas vamos lá. Orlando, nós tratamos aqui de vários compromissos e eu não sou funcionário de carreira, não sou servidor, mas sou apaixonado por isso. Porque todas as vezes que assumi um cargo público, eu tenho que confessar que eu fiquei de passagem. Mas as pessoas que me auxiliaram foram servidores. O desafio do próximo administrador é fazer um plano de cargos, salários e remuneração para essa gente. Como que você vê isso? Candidato, um minutinho só, candidato. Vamos esgotar esse tempo. 4, 3, 2, 1 segundo. Agora sim, o candidato tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Pergunta importante, até porque na gestão do PT, o funcionalismo foi profundamente sucateado. Eles vão conseguir deixar um marco na história. No ano de 2014 para 2015, não foi dado nem o dissídio trabalhista, 0. Deram um abono pequenininho, prometeram para o ano seguinte, deram, mas você imagina que não conseguiram dar reposição. Nós vamos ter uma revisão no Estatuto do Servidor, nós vamos voltar concursos públicos nas áreas estratégias, coisa que foi profundamente sucateado. A SU, a saúde, a educação, aliás, eles são apaixonados por terceirizar tudo que está na linha do serviço público. Isso é uma precarização. Tanto é verdade que o IMASF hoje está profundamente comprometido, porque a base do servidor de carreira vem diminuindo, vem comprometendo. Aliás, o IMASF comprometeram ele profundamente. É um desmantelo, tanto que é fruto de uma CPI que só conseguiu ser criada através de decisão judicial, porque o PT fez todas as manobras na Câmara para não permitir. Fiquei muito decepcionado, porque ontem partido de oposição se uniu ao PT para eleger o presidente e o relator. Isso é muito triste. Quem propôs a CPI foi o nosso vereador, Peri Cartola, que defendeu com muita garra essa questão do IMASF. Infelizmente, nós sabemos que tem tudo para caminhar para uma triste CPI que não vai apurar eventuais desvio, descontrole, e o servidor é que sofre, que perdeu o benefício. Então, nós temos sim propostas de revisão do Estatuto do Servidor e vamos devolver o Minerva, que foi também tirado na gestão do PT. O funcionário público é a essência para ter uma máquina funcionando com dignidade e oferecendo bons serviços públicos. Agora o candidato tem 60 segundos para a réplica. Bem, primeiro voltando ao tema servidor público, que é fundamental, encarar essa situação de um plano de cargos de carreira é fundamental. Eu, quando vereador, em 2008 a 2012, fiz todos os esforços, e tenho que admitir que o governo também fez, para que fosse aprovada uma nova legislação que prestigiasse o servidor. Esse tema vai precisar ser encarado, nós vamos precisar fazer uma reforma que não só traga a dignidade em relação aos salários, mas que prestigie o servidor público na sua eficiência. São pessoas preparadíssimas, que estão lá justamente para fazer com que a máquina continue o serviço. Serviço público é contínuo, é genérico. Nós estamos lá como agentes políticos para pensar a cidade do futuro. Mas enquanto não prestigiarmos e encararmos também, né, os nãos que precisam ser dados àqueles que estão acomodados, que é uma pequena parcela, mas que também precisamos encarar, nenhum administrador conseguirá prestar serviço de qualidade na nossa cidade. Eu acredito no servidor e os competentes e eficientes terão... Tréplica também em 60 segundos, tempo. Candidato 15, eu já provei o meu respeito ao servidor público. É de minha autoria a proposta aprovada na emenda da Constituição do Estado que instituiu a ficha limpa paulista. Por quê? Gerava profunda indignação no servidor de carreira ter ao seu lado um funcionário comissionado, processado, condenado. As pessoas não admitiam. Tanto que vamos melhorar ainda mais. Quando for prefeito, na minha gestão, nós vamos ter uma ficha limpa correta. Tanto que eu acredito que ficha limpa é importante para quem disputa. Eu tenho ficha limpa, o meu vice tem ficha limpa, estamos imunes de qualquer processo. O servidor fica decepcionado em ver ao seu lado pessoas que não têm mais a probidade mínima
para ocupar um cargo estando ao seu lado, sendo que ele tem vida correta, digna, muitas vezes ganhando menos do que este cargo comissionado. Eu já dei bom exemplo para o servidor público e na minha gestão vou recuperar o que a gestão do PT degradou, pode ter certeza. Tempo esgotado e agora os candidatos terão 2 minutos para os cumprimentos finais, que seguirá a ordem inversa dos cumprimentos iniciais. Vamos começar, portanto, com o candidato 45, tempo. Darcio, eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar você de casa que nos acompanhou até este horário e deixar muito claro, eu tenho uma proposta embasada na mudança que de verdade devolva a esperança para o povo de São Bernardo. A esperança do emprego, que infelizmente migra da nossa cidade, a esperança de devolver uma saúde que respeite os nossos doentes, que uma mãe chegue com uma criança com febre numa UPA e numa UBS, que ela vá ser atendida. A esperança de devolver uma educação de qualidade, que cumpra prazos, que entregue uniforme, que dê merenda de qualidade, que dê material de qualidade e que possa valorizar o nosso funcionário da educação. Eu sou a esperança de ver a nossa cidade com obras concluídas. Algumas iremos alterar, verdade seja dita. No meu governo, aonde tentaram fazer o Museu do Trabalhador, vai ser a fábrica de cultura, porque a melhor forma de homenagear o trabalhador é dando futuro para o seu filho. No meu governo, vamos concluir o corredor de ônibus, vamos terminar a obra lá do Jardim Calux, Beatriz, vamos concluir a obra que foi iniciada lá no Jordanópolis. No meu governo, não faremos praça como fizeram no Largo do Rude Ramos, uma obra quase inacabada, com um valor exorbitante, ridículo. No meu governo, o transporte público vai passar por uma revisão. Teremos o dobro da frota no horário de pico, toda a frota acessível para os deficientes, toda a frota com Wi-Fi e ar-condicionado, porque no meu governo, quem vai mandar no transporte público é o prefeito com apoio da população e não o empresário do sistema público. Porque no meu governo passará a ter prefeito preparado, porque governar São Bernardo não é aventura, não é vaidade, é uma profunda responsabilidade. Responsabilidade pela qual eu me preparei e posso garantir a cada um de vocês que me assiste, que nos escutam. Pode ter certeza, eu estou preparado para ser prefeito de São Bernardo. Tempo esgotado. Muito bem, agora o candidato 15 tem 2 minutos para as suas despedidas. Bem, eu quero agradecer a todos, desejar uma boa noite àqueles todos que estão nos assistindo e quero contar um pouco da minha história. Eu comecei na vida pública na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, com 18 anos. Né? E logo depois quis ingressar na vida política. Um amigo me disse, Tunico, ser honesto e popular não é suficiente para você ser político, vai estudar. Eu fiquei mais de 10 anos estudando. Estudei em todos os lugares que vocês podem imaginar, aqui e fora do país. Fiz administração pública em Portugal, estudei em Berkeley, na Califórnia, fiz administração pública na ENAP, em Brasília, na USP, em vários lugares. Depois de 10 anos, eu tive a oportunidade de executar isso no serviço público. Fui vereador por 2 gestões, não consecutivas, porque não acredito na reeleição. Fui secretário de vários prefeitos, de prefeitos que não eram meus amigos e meus aliados políticos, mas que me aceitaram na administração para executar serviço. É isso que eu aprendi a fazer. Esse mesmo amigo me deu um conselho, falou, Tunico, não abandone sua profissão original. E eu não deixei de dar minhas aulas na Faculdade de Direito, que jamais farei, e nem abandonei meu escritório de advocacia. Porque ele diz, o dia que você depender da política, você vai perder a sua independência. Conselho maravilhoso. Para finalizar, não podia deixar de ouvir minha mãe, porque eu estava agoniado. Eu falei, é um estilo diferente. Ele falou, filho, não adianta você ter tudo isso e não estar espiritualmente preparado. Quero dizer que agradeço a todos que me deram a oportunidade de trabalhar, todos os prefeitos, com todos eu aprendi, com todos eu me tornei uma pessoa melhor. E eu digo para vocês hoje, muito mais importante do que a minha estada lá por 4 anos é a ideia que eu defendo. Para isso, escolhi um vice jovem, talentoso, sem vícios antigos, porque o novo nasce do velho. Quero agradecer você, Bruno. Nós faremos muitas coisas juntos pela nossa cidade. Como disse, não vivo de evento, porque o evento passa. Eu desfruto da caminhada, e a minha caminhada é fazer gestão. É assim que eu aprendi. Não sou popular porque não gasto milhões em campanha. Não posso convidar nenhum para ser vice porque todos têm eleitoralmente que se acham melhores que eu. Mas eu me preparei para ser São Bernardo e eu quero ser a sua opção. Porque é a cidade que me abrigou e é isso que nós queremos. Muito obrigado. Tempo esgotado. Agora o candidato 23 tem também, claro, óbvio, seus 2 minutos para as considerações finais. Bom, primeiro agradecer, Darcio, a TV+, a oportunidade que tivemos de debater parte do futuro da nossa cidade, cumprimentar os candidatos que aqui estão e falar que, para mim, é uma honra
ser candidato a prefeito da nossa cidade, uma cidade com tanto potencial e que eu tenho certeza que nós podemos ter uma melhor qualidade de vida. São Bernardo tem condições de estar à frente, de ser pioneira na execução do serviço público, de conseguir, de fato, agilizar o processo da marcação de um exame, de uma consulta, de conseguir fazer as pessoas se locomoverem com facilidade pela cidade, de conseguir fazer as pessoas andarem pela cidade se sentindo seguras. Eu tenho certeza que no nosso governo, um governo que terá a nossa participação de cada um de vocês, nós faremos um trabalho diferente. A Prefeitura estará ao seu lado para poder atender às necessidades e, principalmente, para enxergar o caminho do futuro. Não se faz um governo sem ouvir as pessoas. E é isso que eu tenho feito durante toda a minha trajetória, que eu tive um privilégio divino de começar minha carreira muito jovem. Fui vereador muito cedo, deputado estadual 2 vezes, tive o privilégio de ser o deputado federal mais votado da nossa cidade na última eleição e participar de um momento histórico do nosso país, representando com orgulho São Bernardo do Campo. E tenho certeza que, se nós tivermos o privilégio de manter as pesquisas que nos apontam na liderança, eu serei o prefeito mais jovem que tivemos. E eu não quero, ao final do meu mandato, ir embora para casa e me aposentar. Muito ao contrário, eu quero continuar circulando pela cidade com as minhas filhas, com os meus netos no futuro e fazer da nossa cidade uma cidade que teve um governo, que deixou um legado, que daqui 30 anos nós possamos sentir as consequências positivas de uma boa gestão. É assim que eu acredito que juntos nós podemos fazer uma São Bernardo como você merece. E é dessa maneira que eu quero agradecer a cada um que nos recebe e a responsabilidade da esperança que vocês têm depositado na nossa candidatura. Porque mudar faz bem e faz a gente avançar. Agora o candidato 13 tem 2 minutos para as suas despedidas. Obrigado, Darcio. Eu queria agradecer aqui à Rede TV, na figura do Carreiras, cumprimentar de novo pelo seu 14º ano de atividade e dizer a você que está nos ouvindo. Nós ouvimos aqui várias coisas hoje e você precisa pensar bastante. Tem candidato aqui que falou de estrutura urbana e confundiu isso com tapa-buraco. Tem candidato aqui que fala da drenagem do passo e acha que vai fazer uma obra de piscinão sem ter que ir fazer o buraco no local onde está a obra. Tem candidato que nunca se preocupou com o salário do funcionalismo, participou de um governo que ele disse que teve orgulho, que ficou 10 anos sem dar reajuste para o funcionalismo, e nós tivemos que recuperar perdas históricas, dar salário todos os anos, e esse ano juntou do ano passado e desse com 19% para todo o funcionalismo. Você que é funcionalismo sabe o que você recebeu e sabe como você foi tratado, e muito bem tratado por esse governo. Nós vimos aqui gente que nunca falou e nunca fez regularização fundiária, querer dar aula sobre isso. É uma verdadeira piada, que não estão preparados, não conhecem, visitam a cidade a cada 2 anos. Todas as eleições estão aí, passando pela cidade, falando com as pessoas. E, aliás, mais nada do que isso. Tem gente que fala na rua que está cheio de obra parada em São Bernardo. Eu queria dizer a você, e você sabe, a única obra parada em São Bernardo é o metrô, que não começou a ser fabricado ainda, depois de 2 anos e meio já de licitado. E tem gente que diz que arrumou dinheiro para fazer o metrô. Eu quero dizer a vocês que eu represento um governo que queremos dar continuidade, porque é um governo aprovado pelo nosso povo. A população aprova o governo Marinho, porque sabe que nós fizemos as mais profundas transformações, estamos preparando essa cidade para o futuro, para próximas gerações, dando conta do dia a dia, dando conta das necessidades básicas e dando conta, principalmente, de preparar essa cidade para os próximos 30, 40 anos, cuidando das enchentes, resolvendo esses problemas, resolvendo o problema do transporte com os corredores de ônibus. Alguns dizem que vão continuar, então deixa que eu faço. Eu quero dizer a você, estou preparado, quero ser prefeito dessa cidade, conto com você, peço seu apoio, vote Tarcísio. Tempo esgotado, muito obrigado, senhores. E amanhã, dia 2 de setembro, às 7h30 da noite, teremos a sabatina com os candidatos de Diadema. Terça-feira, acontece o debate com os candidatos ao cargo majoritário de São Caetano do Sul. Boa noite a todos, até lá. TV Mais ABC, eleição 2016.